Olá, olá a todos os amigos do canal Denis Viana Mundo Secreto para mais uma edição especial. Bom, meus amigos, o Dr. Greer, nós chegamos agora, hoje eu vou iniciar no projeto Sirius, da libertação do planeta Terra. E como vocês vão perceber, isso depende da participação de todos, direta e indiretamente. Bom vocês entenderem. Dr. Greer, hoje, foi exposto, então já é notório, é sabido de todos, o documento, o memorando, para ser mais preciso, com todas as diretrizes, todos os tópicos que o Loirão deve acatar, sem falar das ordens executivas, para desmantelar os sites negros. Então, Dr. Greer, ele deixou público esse documento, eu tenho em mãos. Bom, apesar que a maioria dos tópicos das pautas ali apresentadas já são conhecidas da maioria, pelo menos aqueles que acompanham o canal Denis Viana Mundo Secreto. O Marcos Rubio está a par, Robert Kennedy Jr. está a par, a Tulsi Gabbard também está a par. Agora é convencer outros membros que fazem parte da gestão do Loirão, como o Kash Patel e toda a cúpula que trabalha com o Loirão, que isto é necessário. É claro que a inteligência do Loirão também tomará suas medidas, está entrando em contato com a equipe e os denunciantes da equipe do Dr. Greer para chegar num denominador comum, mas algo tem que ser feito e feito urgentemente. Na verdade, nós temos uma janela de oportunidades única, que não pode, obviamente, ser desperdiçada. E o momento é agora. Agora é a hora de fato, nós libertarmos o planeta Terra de forma definitiva. Portanto, meus amigos, compartilhem esse vídeo, porque será uma série de vídeos. A partir de hoje, quinta-feira, nós daremos continuidade no sábado. Então, compartilhem para que esta informação possa chegar em mais pessoas. Sem falar também do boletim de geopolítica, porque nós não podemos omitir essas informações, porque, afinal de contas, tudo está conectado, interligado. Pois bem, a gente sabe dos desmandos da União Europeia, a seita cristã dos alauítas, que está sendo perseguida, massacrada na Síria, pelo grupo extremista HTS. Tem vários motivos relacionados a isso, inclusive as tropas, melhor dizendo, as bases do URSS estão dando suporte e assistência para essas pessoas que estão sendo perseguidas, e o pior, a União Europeia está aprovando isso, está dando o seu aval, e vai se encontrar, inclusive, com os líderes desses autoritários, vamos colocar dessa forma aqui, dando o seu aval, dizendo que está tudo maravilhoso, e eu fico pensando, você que mora na Europa, como que o povo europeu engole um negócio desse? Um verdadeiro absurdo. Por isso que a Europa tem que ser exposta. Não a Europa, os líderes europeus globalistas. E é exatamente isso que o Loirão está articulando neste momento. E é muito fácil expor os desmandos, as irregularidades, para não falar outra coisa aqui, dos líderes europeus globalistas. É simplesmente expondo o Zé. O Zé caindo e mostrando a sua verdadeira face, abrirá alas para que todos os líderes europeus, principalmente o Stammer, Manuelzinho da Silva, o presidente da Polônia, possam ser expostos e desmascarados a nível mundial, e na sequência, isso é uma consequência natural, será desmantelado a OTAN, assim como a União Europeia. Estão compreendendo, meus amigos? É uma nova reconfiguração geopolítica. É isso que o mundo precisa, na superfície. Mas o cerne do problema não é esse. Para efetivamente nós solucionarmos o mundo, é através da revelação total e absoluta. Para tanto,
Eu espero que, de fato, meus amigos, o Loirão tome as decisões, dê o seu aval para os desertores dos sites negros que precisam de um orçamento inicial para começar as operações de 2 bilhões de dólares, segundo o Dr. Greer. Todas essas informações são verificáveis, isso não é boato, isso não é teoria constipatória. Inclusive, a sigla SAP, que o próprio Bob Lazar utilizava na sua credencial, aonde trabalhava na área 51, você acha agora no Google. Até a inteligência artificial garante que existe programa de acesso especial, no qual nem o presidente tem conhecimento. Isso é um absurdo. Eu estava na academia ontem, e o professor de educação física, eu não acredito nisso deles. Falei, é mesmo? Busca no Google aí. Coloca aí, SAP, TS, CSI. Ele procurou lá, top secret, acima do presidente dos Estados Unidos. Saiu no Google na hora. Então isso é uma verdade, isso não é uma especulação, isso não é uma teoria constipatória, como diria a Thaís Akashimoto. Isso é um fato concreto. Ainda mais agora. Porque o Loirão viu o que aconteceu na gestão anterior do BD. O BD era uma mera marionete, literalmente falando. Ele não assinava nada. Ele não decretava nada, ele não apitava nada. Nem na Casa Branca ele promulgava as leis. Na verdade, era num estúdio de Hollywood. E tudo isso está provado. Tudo isso está sendo exposto. Por quê? Porque os Majestic 12 colocaram a sua cabeça para fora da toca. Eles se exporam, eles mostraram que estavam muito à vontade, muito ousados. E agora o Loirão tem provas, e todos aqueles que estão no seu entorno têm certeza absoluta que, de fato, existe um poder paralelo nos Estados Unidos que atua no mundo inteiro e que precisa ser parado o quanto antes. E, obviamente, que isso irá resultar na revelação dos extraterrestres. Aliás, todas as operações psicológicas de controle, manipulação financeira, todas as barbaridades, sem falar do que eles fazem com os pequenos, tudo gira em torno do grande segredo ufológico, porque eles querem reter as tecnologias. Aliás, todo esse sistema financeiro espúrio é construído, seu alicerce é em cima o quê? Da restrição, da contenção e da supressão das tecnologias revolucionárias. Assim, eles construíram o seu império corrupto com vários tentáculos, uma verdadeira hidra de várias cabeças diferentes. Pois bem, últimas notícias. Jornalista usantiana, hein? Olha, não é a jornalista americana, é uma jornalista diretamente do país do Zé. Isso, ela fez uma declaração aqui, no mínimo bombástica. Jornalista ucraniano acusa Zé de prender e desencarnar oponentes. A gente já sabia disso, agora está confirmado. Aliás, todos os seus opositores ou estão presos, desencarnados ou foragidos. Procuraram exílio em outro país. Rotulando os oponentes, rotulando-o de ditador. É exatamente isso, Zé é um ditador. Aliás, no escândalo, no papelão do Salão Oval, foi exatamente essas palavras que foram utilizadas. Ele, de fato, é um ditador. O próprio o vice do Loirão usou essas palavras. Zé tomou os Antia como refém. Verdade. Aonde os garotos de 18, 17 anos são arrastados pelo pé para a máquina de moer carne da Usantia. Queremos liberdade. Ele prendeu ou desencarnou qualquer um que ousasse falar. Não só os antianos, como jornalistas também americanos que foram desencarnados em denúncia esta que foi prestada pelo Elonzinho, fonte aqui para vocês. BRICS News, aqui a jornalista, a Diana Panchenko, jornalista, que fez uma denúncia bombástica. Mas não basta. Palavras não bastam. Não basta. Você precisa realmente de um escândalo a nível mundial para ver se os zumbis ainda. Porque é o seguinte, por que o Stammer quer levar o mundo para a Terceira Guerra Mundial? Junto com o Manuelzinho, junto com o Zé. Aliás, esse é o sonho de consumo desses insanos globalistas. Porque tem a população que apoia.
A população realmente acredita que o urso está numa escalada imperialista que irá invadir, um verdadeiro devaneio sem pé nem cabeça. Apesar que é melhor ficar na mão do urso do que desses líderes globalistas, porque esses, de fato, são autoritários. Veja o que aconteceu com o presidente eleito legitimamente na Romênia. Simplesmente no tapetão disseram, não, você não ganhou, é interferência do urso. Qualquer candidato que não seja do interesse do establishment europeu será deposto. Não, não valeu. Ganha assim no tapetão. É isso que está acontecendo. Isso é um verdadeiro autoritarismo. Sem falar da censura. Pois bem, ainda tem gente defendendo o Zé. O pior, muita gente da direita defende o Zé. Isso que é o mais trágico. Aliás, dos dois espectros políticos. É bom vocês lembrarem uma coisa, meus amigos, mas para mim isso não é surpresa nenhuma. Os globalistas inventaram, entenda isso, os Majestic 12. Apesar que os Majestic 12 eles tornaram os cabeças a partir do final da década de 40, por causa de uma tramóia política junto com o Rockefeller, lobby do Rockefeller, junto com o Allen Dulles, mais o Truman. Pois bem, os globalistas, meus amigos, que criaram todos os segmentos políticos que você possa imaginar para servi-los. Você tem que entender a agenda e não o rótulo. Você tem que ver o que a pessoa defende na prática. Estão compreendendo? Gratidão. Vamos para o próximo. Enquanto isso, após o cancelamento de um dos seus jornalistas, verdade, meus amigos, o Alex Jones, grande Alex Jones, já citei ele inúmeras vezes aqui no canal. Acho que eu cito o Alex Jones há mais de 4, 5 anos. Foi ele que expôs o Bohemia Club. É bom frisar aqui que o Bohemia Club, onde eles praticavam vários rituais macabros ali, denunciados pelo Alex Jones, eram todos republicanos. Viu? É tudo republicano conservador da cabal. Porque eles jogam nos ambos os lados. A cabal está infiltrada em todos os meios que você possa imaginar, e todos os espectros políticos também. Pois bem, todos os segmentos da sociedade. Após o cancelamento de um seu jornalista há 3 dias, e a tentativa de cancelamento de outro há 2 dias, um telefonema ameaçador ontem, Alex Jones confessa que 2 fontes de inteligência lhe confirmaram, ele que está dizendo, que a NSA detectou vários sinais de que globalistas estão planejando desencarná-lo em vingança por sua derrota iminente. Palavras aqui bastante contundentes do Alex Jones. Fantástico, meus amigos. Agora, é preocupante ao mesmo tempo, óbvio. A gente sabe que eles estão derretendo, que eles estão vivenciando os seus momentos finais, seus últimos suspiros, mas eles estão totalmente desesperados. E veja que um amigo do Alex Jones foi cancelado recentemente, ele está sofrendo ameaças a todo momento. Então, loirão, proteger aí o Alex Jones. O Alex Jones está precisando de proteção especial, se tornou alvo dos sites negros. Está aqui para vocês, meus amigos. Porque eles sabem o quê? Que a sua derrota é iminente. Na verdade, está vindo a galope. Pois bem. Aqui post do Rafael. Jornalista Tucker Carlson revelou que há uma força secreta. Tucker Carlson. É que vocês conhecem ele. Ex-âncora da Fox News. Revelou a uma força secreta que está pressionando a procuradora-geral, a Pam Bondi. Vocês conhecem ela também. Pam Bondi, que virou piada na internet, infelizmente, que fez várias promessas e essas promessas não se realizaram com relação aos documentos classificados, com relação ao Epstein, principalmente. Ficou realmente feio para ela. Virou motivo de piada e risos. Pois bem. Para não divulgar a lista de clientes do Epstein. Na verdade, o novo chefe, segundo o Tucker Carlson, na verdade, o novo chefe do FBI, quem é? O Cash Pad, pediu uma linha direta de comunicação com o presidente Loirão, ignorando Bond, porque ela não confia nela. Não é porque não confia nela, veja só, ele acha que a Bond está de sacanagem. Segundo o Tucker Carlson, mas não é este o cerne, não é este o epicentro do problema. Não é o bojo da questão. Veja os comentários que eles acusam de ser esta força secreta. E está aqui o post do Tucker Carlson para vocês. Bom, meus amigos, o que acontece é o seguinte, a Pam Bondi
não tem bala na agulha. E logo, logo, o Kash Patel também vai perceber isso. Que eles estão no verdadeiro jogo desigual. É uma batalha desigual. É verdade, é isso que está acontecendo. O Dr. Green está alertando. Inclusive, no seu documento, ele está expondo isso minuciosamente, em todos os seus detalhes. A procuradora Pombondi, tá a fotinho dela aqui para vocês, está numa disputa desigual. Estão compreendendo? Desproporcional. Porque ela trava uma batalha com o nível de segurança convencional. Ou seja, ela tem o nível de segurança SCI, informações de compartimento confidenciais. Ok? Convencional. No entanto, ela está numa disputa, num embate com pessoas e agentes que têm um nível de segurança acima do dela. Ou seja, ela está num andar e eles estão no outro. É claro que você não vai achar eles. É claro, Pombondi, que você não vai achar os documentos, sem falar dos vestígios e das provas e evidências com relação a esses crimes. Por exemplo, enquanto isso, os perpetradores desses crimes relacionados ao Epstein, por exemplo, têm ligações diretas com sites negros e trabalham com nível de segurança SAP. Bom, Pombondi, vai no Google, acha lá. Nível de segurança SAP. Você tem? É claro que não. Por isso que você está batendo cabeça, minha querida. Por isso que o Kash Patel também irá bater cabeça. E não vai chegar a lugar nenhum. Um programa que controla os acessos a informações sensíveis que estão além dos requisitos normais. Ok? SAP são usados para projetos ultra secretos que são tão secretos que sua existência não pode ser reconhecida. É nessa brecha legal que foi formulada pelo presidente Truman com o lobby do Nelson Rockefeller no ano de 1948 que os projetos negros criaram a sua estrutura de poder, assim como a DS mais profunda e que tem os seus tentáculos, obviamente, na DS, nas camadas mais superficiais. Fato! Então, minha querida, você não vai achar nada, você está procurando no andar errado. Você não tem nível de segurança para, de fato, enquadrar, intimidar esses trevosos. Em outras palavras, é isso. Portanto, sem uma autorização do mesmo nível, com proteção adicional dos militares, e ela precisa mesmo, as agências de inteligência, aliás, quem está precisando também de proteção dos militares é o próprio Alex Jones. Vocês precisam também, porque vocês estão indo no verdadeiro vespeiro. E essas vespas picam muito forte. Víboras, baratas, ratos e lagartos. O covil de todos esses animais peçonhentos. Com autorização de segurança para informações confidenciais, que requerem proteção especial, com amplos poderes intimidatórios, e poderes de interrogatórios, de busca e apreensão. Ou seja, meus amigos, sem esta autorização especial, nem a Procuradora-Geral Pombondi, nem a Tulsi Gabbard, ninguém, ou qualquer outro, não podem efetivamente fazer alguma coisa. E nem desmantelar a estrutura de poder ilegal. Então, eles precisam de um memorando, de uma ordem SAP, entenderam? É SAP TS SCI. Inclusive, você acha isso no Google, tá? Não é teoria constipatória. Com este nível de segurança, ela pode chegar ali, interrogar com a pessoa, conversar ali tranquilamente, igual o Capitão Nascimento. Meu filho, me fala onde ficam os sites negros, eu quero saber aonde estão esses documentos. Gentilmente, tranquilamente, e o melhor, amparada por lei. Tá entendendo? Assim, a gente brinca com os seus dedinhos, dedinhos da mão, dedinhos do pé, e o senhor vai cantar bonitinho, com autorização. É bom frisar isso. Com autorização legal. Caso contrário, não vai sair nada. Vocês estão compreendendo? Porque é uma verdadeira lei, é uma verdadeira batalha desigual, desproporcional. Porque o outro lado faz exatamente isso. Ele não presta, aliás, ele não presta relatório, ele não dá satisfação para ninguém. Ele não dá satisfação para o Trump, não dá satisfação para o diretor do FBI, nem muito menos para você, Procuradora-Geral Pombondi.
Eles ignoram vocês. É como se os senhores não existissem, porque, na verdade, eles fazem parte de um governo paralelo. E para combater um governo paralelo, no mínimo, você precisa o quê? Equiparar as forças, ter autoridade para realmente fazer estas operações. Pois bem, daqui a pouco eu vou começar com o relatório, eu vou mostrar para vocês o relatório completo do doutor Steve Greer, que chegou ao gabinete do Loirão. Pois bem, isso aqui é uma guerra, caso vocês não perceberam. Caso os senhores não tenham percebido. Pois bem. A Europa enfrenta uma mudança de vibração maga, enquanto o Loirão se move em direção ao seu objetivo primordial, a redefinição global. Verdade, isso é importante. Principalmente ao que tange a mudança geopolítica e financeira, porque uma coisa está atrelada à outra, a nível global. O presidente Loirão quer que a Usantia resolva... a Usantia resolvida, ponto final. O caso da Usantia tem que ser algo encerrado. Pois bem. Isso é para que ele possa seguir em frente rapidamente. Porque existem outras etapas para cumprir. É apenas o início, é apenas o aperitivo. Para normalizar com o urso e começar o projeto. O novo projeto. Big Picture. De estabelecer uma nova ordem. Agora vocês têm que entender isso, tá? Não é uma nova ordem mundial globalista. Uma nova ordem antiglobalista. Que vai favorecer o quê? A revelação. Que vai ter como prerrogativa a paz mundial e prosperidade, sem falar da entrega das tão sonhadas tecnologias. Uma que acabará com as batalhas e facilitará os laços comerciais, obviamente. O ponto aqui é que a Europa finge não entender. É que o fim do conflito na Usantia é simplesmente a porta de entrada de Loirão para toda a lógica da plataforma em que ele se posicionou. Ou seja, a plataforma, o bloco antiglobalista. A grande reinicialização do cenário geopolítico, exatamente isso, um novo cenário geopolítico totalmente reconfigurado. A Usantia, em termos simples, é obstáculo para a busca de Loirão por seu objetivo primordial, a reinicialização global. Verdade. Que matéria do Zero Hedge. Para tanto, a Usantia tem que ser carta fora do baralho o quanto antes. Porque o Zé caindo, a União Europeia irá cair, só que para isso ele tem que desmascarar o Zé a nível mundial. E já existe um plano em curso, como vocês irão perceber. A classe dominante europeia está em apuros, desesperados e cada vez mais isolada, em um mundo que está mudando para a direita. Não para a direita, mas para o antiglobalismo. Em uma velocidade vertiginosa. Os Estados Unidos são agora o inimigo do Ocidente. É isso mesmo. Não do Ocidente, porque o Ocidente foi cooptado totalmente pelos globalistas. Foi sequestrado pelo globalismo. E por isso que os Estados Unidos agora, aparentemente, é contra o Ocidente. Proclama o FT, os líderes europeus desenfreados não entenderam. Inclusive fizeram aqui mesmo, a Financial Times, saiu aqui, ó. Frechas dos Estados Unidos, frechas do urso contra a Usantia. Como assim? A ordem geopolítica se inverteu completamente e nós não percebemos o que está acontecendo, esse novo realinhamento, reatando as negociações comerciais com o urso para reconfigurar a nova ordem geopolítica a nível mundial, que irá reverberar em todos os países, inclusive o Brasil, obviamente. O governo Loirão está tentando reconstruir a república doente, e os americanos nessa nova era não se importam com a obsessão europeia, com antigas rixas e as batalhas que eles acarretam, verdade. Aquele ranço histórico do urso, né? Porque o urso da União Soviética, eles não perceberam que isso já passou 40 anos, né? Desde o término da União Soviética, eles estão ainda como se fosse um verdadeiro disco quebrado. Pois bem, mais profundamente, no entanto, a equipe de Loirão, comprometida com a tarefa de derrubar o Estado profundo americano com um inimigo inexorável, percebe corretamente o Estado de segurança britânico sendo counido pelo quadril com seus equivalentes americanos. Aliás, o Stammer ali é um dos líderes globalistas belicistas que precisa desesperadamente da 3G como parte de sua meta estrutura global.
e seu componente mais antigo e profundo sempre foi a destruição do urso e seu desmembramento. Aliás, muitos líderes europeus confessaram na maior cara deslavada que um dos objetivos era fragmentar o urso completamente. Porque, segundo Edgar Cayce, em 1930, o Putin, melhor dizendo, o urso, iria lutar pela liberdade e seria uma pedra no sapato nas pretensões dos globalistas. E agora, com o pacto que está se formulando junto aos Estados Unidos, vai simplesmente atropelar toda a agenda globalista em todos os países do mundo. E serão varridos da face da terra. Então, quando o Elonzinho, em discurso à nação essa semana, rejeitou um cessar-fogo na Usântia e declarou que a paz na Europa só é possível com a URSS enfraquecida, ou seja, em outras palavras, parece até uma piada, né? Mas exatamente isso que os líderes europeus estão sugerindo. Para ter paz, nós temos que formar mais guerra. Quanto mais guerra, aí sim a paz será estabelecida. Quer dizer, um verdadeiro absurdo. Chamando o país, chamando as pessoas de idiotas. Não, é exatamente isso que eles estão fazendo. Né? Nós precisamos de fomentar mais batalhas e batalhas e batalhas, aí nós teremos a paz. É isso que eles estão sugerindo. E o europeu tem que fazer cara de paisagem e acreditar. É complicado. Chamando o país de uma ameaça direta à França, é o continente. Muitos no mundo com loirão interpretação estão... no mundo, Trump interpretarão essa declaração desafiadora de que a Usântia derrotando a Rússia é preferível à paz. Só que é impossível derrotar a Rússia. Para derrotar a Rússia, você vai ter que antes promulgar a 3G, porque este é o verdadeiro objetivo velado. Só que o povo europeu não percebeu ainda. Nada é mais do que Manuelzinho Stammer, ventrílocos dos objetivos dos meta-estados profundos, verdade. Ou seja, dos Majestic 12. Representantes legais aqui da superfície, espiões. A América vê as coisas de uma forma diferente. Vê quase certamente o Estado profundo europeu como alguém que está colocando um raio na roda da normalização com a Rússia e loirão. Uma normalização a qual eles são visceralmente opostos. Ou, no mínimo, com os europeus perseguindo uma miragem que não existe, mas aumentando teimosamente impostos e gastos. Miragem da ameaça do urso que irá ocupar esse ditador, esse malvadão. Isso é um devaneio. Aliás, quem começou a guerra e quem está falando isso não sou eu. Foi o Zé. Foi o Zé, não foi a Rússia. Quando ele simplesmente descumpriu o Tratado de Minsk, em 2014. Fato. E perseguiu o povo da Rússia e começou a armar até os dentes. E se armar junto, e pior, colocando militares e agentes da União Europeia e dos Estados Unidos para criar um exército. Para quê? É óbvio, eles vão invadir. Aí ele vai se juntar à OTAN, aí começou a 3G. E o Putin, sabiamente, se antecipou a isso, se antecipou a essa ação nefasta, trevosa, e começou a operação militar especial no território usantiano. Teimosamente impostos gastos quando dobram imigração em massa, energia superfaturada, alheia às luzes vermelhas piscantes nos mercados financeiros, enquanto os rendimentos da dívida do governo disparam para seus níveis mais altos desde 1998. Como Alistair Hatt descreve, verdade. Sem falar dos gastos, sem falar da inflação, em decorrência dessa batalha imbecil. Idiota. Totalmente idiota que só beneficia os globalistas. E quem paga o preço? A população. Abre aspas. A extensão do congelamento, compartilhamento de inteligência, que parece ter sido imposto junto à interrupção da ajuda militar, que o senhor Loirão anunciou na segunda-feira, inicialmente parece ser um tanto limitada, mas na quarta-feira à tarde ficou claro que a administração Loirão, ignorando as propostas do Zé, na noite anterior tinha ido muito além. Um oficial da inteligência militar de Kiev disse ao The Telegraph que o congelamento equivalia a mais ou menos um apagão total, verdade. Ou seja, as tropas usantianas ficariam totalmente inoperacionais. Em termos simples, o congelamento anterior das munições afetará, sem dúvida, as habilidades militares da Usante ao longo do tempo. No entanto, o impacto pode não ser sentido por algumas semanas, mas será sentido. É uma questão de tempo.
A perda de inteligência vital, no entanto, deixará sua marca imediata. Ela irá, em termos simples, cegar a Usantia. Nos postos de comando usantianos, o rastreamento de batalha e os feeds online via satélite em tablets e telas de TV foram, de fato, desconectados. Estão com as mãos atadas. Ao que se refere à ação militar. O que é o tapa? O que o tapa de Loirão fez foi furar a ficção de que a Usantia é capaz de se defender com um pequeno substituto de apoio europeu. Isso sempre foi uma bravata sem sentido. Aliás, o próprio Stammer falou, ele confessou que sem a ajuda dos Estados Unidos, a Usantia não iria prevalecer. A OTAN e a CIA, a Comunidade de Inteligência Global, tem estado no controle da batalha desde o início, e isso, por enquanto, foi desligado. Então a Europa quer arcar com o fardo dos Estados Unidos? A Bloomberg relata que os mercados de títulos europeus estão em colapso, ou seja, eles estão falidos. E se a Europa pretender substituir os Estados Unidos, será extremamente caro e politicamente muito custoso, e fracassará, obviamente. Ou seja, é impossível eles darem continuidade a essa batalha interminável sem a assistência, a devida assistência dos Estados Unidos. Enquanto isso, meus amigos, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre a resolução e o Zé será desmascarado, um verdadeiro plano de gênio do Loirão. Grupo do Clean, controlado pelo tio Bill, é atingido por demissões. Verdade. Ainda mais agora que o Loirão saiu do acordo, do Pacto de Paris. Demissão em massa. E ele está assim, estarrecido, tio Bill. Como assim? Eu recebia tanta ajuda da USAID, não estou recebendo mais na minha instituição. Ele até fez uma ameaça, em tom de ameaça, e isso pode desencarnar milhões de pessoas com essas ações do Loirão. É uma ameaça velada da parte dele, aliás, uma declaração um tanto para lá de suspeita. A Breakdown Energy, a organização guarda-chuva dos programas de mudança do Clean, do Bill, cortou seu orçamento de doações no mês passado e começou a demitir trabalhadores dos Estados Unidos e da Europa. Isso acontece enquanto o governo Loirão muda seu foco da tecnologia verde não confiável e que impulsiona a inflação e também o descrescimento. Em vez disso, impulsiona o poder comprovado de combustíveis fósseis e investimentos, também coincide com o Dodge, do Elonzinho e o desmantelamento da USAID. Verdade. Verdade, meus amigos. Porque eles são verdadeiros hipócritas, como vocês vão perceber a seguir. É verdade. Eles não estão preocupados com um mundo ecologicamente perfeito. Não. Eles só querem um pretexto para escravizar a população. É sempre assim. A decisão aqui no Break Energy se afastar do trabalho de políticas de aquecimento global ocorre no momento em que o governo Loirão reduz o número de funcionários da Agência de Proteção Ambiental, elimina certos subsídios para projetos do Clean e se retira do Pacto de Paris. Interessante. Lembre-se que a USAID era um fundo secreto sem fim para os adeptos do Estado Profundo e seus doadores bilionários. Tá aqui. Bill Gates será uma das principais beneficiárias dos subsídios da USAID. Seria, né? Não é mais, em 2024, porque ele não contava que o Loirão vencesse a corrida eleitoral. Foi uma verdadeira decepção para você, tio Bill. E aí, o tio Bill tá aqui para vocês, meus amigos. Ele falou isso na televisão ainda. Estou um pouco preocupado, particularmente com essa coisa da USAID. Minha fundação faz parceria com a USAID em nutrição e distribuição de VAC, né, que vocês conhecem. Espero que consigamos um pouco desse trabalho de volta, né, desse financiamento. Se não conseguirmos esse financiamento novamente, reaver esse financiamento, se não conseguirmos, você pode ter literalmente milhões de desencarnes. No meu entender, é uma ameaça velada. Pois bem, agora vejam a hipocrisia. O show de hipocrisia a céu aberto aqui no Brasil. Aqui, matéria do Zero Red, eu não te bato. Floresta tropical dizimada para construir mega estrada para a cúpula das Nações Unidas sobre mudanças do clima. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Parece até piada, mas não é piada, não. É uma informação totalmente verificável. Parece piada. Aqui, dezenas de milhares de hectares da floresta amazônica estão sendo desmatados agora mesmo, neste momento,
para construir uma rodovia de 4 pistas, para que as elites globais possam dirigir até a cúpula do CLIM, na COP30, que será realizado no Brasil, após embarcar seus jatos particulares, que emitem muito dióxido de carbono, muito mais que um carro, um jatinho particular. A BBC relata que uma enorme estrada está sendo construída conectando a cidade brasileira de Belém antes da conferência da ONU em novembro. E milhares e milhares de árvores estão sendo cortadas. Desmatamento aqui massivo. E as pessoas, o mundo todo está indignado. Como assim? Isso é uma verdadeira hipocrisia, uma verdadeira falsidade. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Por quê, meus amigos? Porque eles nunca se preocuparam com o clima. Se eles se preocupassem com o clima, eles tinham liberdade de energia livre, que eles retêm há mais de 80 anos. Energia livre. Existem documentos que na década de 50 essa energia já estava disponível. Dr. Greer esfregou na cara dos congressistas no ano de 2013 com 9 testemunhas. Eu trouxe no canal aqui, numa das últimas edições, acho que foi no sábado, se eu não me engano. Estou entendendo? Essa aqui é a realidade. É aqui várias postagens aqui. É totalmente insano. As elites estão destruindo o meio ambiente para que possamos ter uma conferência sobre mudanças do clima. É verdade, um verdadeiro absurdo. Mas não se preocupe, serão colocadas faixas de passagem para animais. Fica tranquilo. Na rodovia. Para que os bichos que agora não têm casa, obviamente, possam atravessá-la. E será usada iluminação solar. É para tentar atenuar a situação. É uma verdadeira barbárie, é um verdadeiro absurdo, um show de hipocrisia. É claro que os mesmos líderes mundiais que dão sermões às pessoas comuns sobre suas pegadas de carbono e sugerem comer carne cultivada em laboratório, em vez de carne de verdade, voarão em jatos particulares, depois entrarão em seus utilitários esportivos para viajar pela nova rodovia, tudo em nome da salvação do planeta. Na verdade, isso sempre foi um pretexto para escravizar as pessoas. Para censura. Para, aliás, é um proxy para lei de controle, crédito social, para isso, um pretexto. Para suprimir as liberdades individuais, para isso. Eles precisam de uma justificativa. Eles precisam de um pretexto. Serviço secreto do Urso alerta que Reino Unido quer sabotar a nova detente, ou seja, novo acordo, novo pacto entre o Urso e os Estados Unidos. Mas o loirão, que tem visão além do alcance, ele está ali, porque assim, meus amigos, entendam. O pacto entre Reino Unido, França e Polônia propiciou, na verdade, foi o cabeça que propiciou a Batalha da Ausante. Tá? Foram eles que patrocinaram tudo isso. E agora, o loirão irá desfazer desse pacto, chegando à Polônia. Polônia vem mais, chega mais, vou fazer um acordo comercial para você. Você não vai ficar à margem, né, da França e do Reino Unido, então você vai ter protagonismo comercial, e isso com certeza vai destruir os planos do Stammer, assim como do Manuelzinho. Fantástico essa ação aqui, essa articulação, essa estratégia do loirão. Lembrando, meus amigos, aqui post do Elonzinho recente, é isso que está virando a União Europeia, uma verdadeira ditadura. É uma verdadeira ditadura, porque assim, eles falam, não, porque o Putin é um ditador e ele vai invadir a Europa. Na verdade, isso é um pretexto para fazer de vocês escravos desses mesmos senhores. Eles sempre usam dessa tática. Então, eles arrumam uma justificativa. Enquanto você está com medo, né, com medo do Putin, do bicho papão, porque muita gente na União Europeia acredita mesmo que o Putin é o bicho papão, o homem do saco. Eles acreditam piamente nisso, lavagem cerebral total. Enquanto isso, você é escravizado.
Enquanto isso, você é censurado, você não pode falar nada. Enquanto isso, você paga o custo de vida cada vez maior, inflação, os direitos individuais indo para o beleléu, tudo isso justificável porque nós temos que conter um inimigo poderoso, imperialista, um verdadeiro devaneio, sem pé nem cabeça. Verdade, meus amigos. Essa que é a realidade. Elonzinho está repleto de razão. É exatamente isso aqui que está virando a União Europeia. Fato. Fato. Fonte aqui, BRICS News. Pois bem. A OTAN está desencarnada em meio ao apoio cada vez menor dos Estados Unidos aos Antia? Sim. O secretário-geral da OTAN, o Mark Rutte, está aqui a foto dele, junto com o Loirão, se encontrará com o presidente Loirão hoje na Casa Branca. A reunião é crucial para o ex-primeiro-ministro holandês, que precisa provar que a aliança ainda é relevante, que faz algum sentido. É claro que não. De acordo com relatos da mídia. Desde que Loirão se tornou presidente, o apoio aos Antia vem diminuindo. Estados-membros da União Europeia, como França e Reino Unido, vêm tentando reorganizar seus gastos com defesa, ignorando a OTAN e fazendo acordos diretos. Interessante. Enquanto isso, Loirão afirma que planeja discutir o conflito na Usantia com Rutte, pois quer acabar com ele de uma vez por todas. Impressionante isso, meus amigos. É fantástico, porque, vejam, com esse distanciamento na política globalista, belicista, da União Europeia, por parte dos Estados Unidos, faz com que França e Reino Unido comecem a tentar articular meios militares, diplomacia, para tentar salvar a Usantia a qualquer custo, ignorando, inclusive, a própria OTAN. Então, a OTAN nunca esteve tão enfraquecida como está agora. E Loirão está vendo isso e está batendo palma, porque exatamente este é o objetivo. Fantástico. Os Estados Unidos discute com a Usantia terras e pedaços de terra que seriam mantidos e perdidos. E todos os outros elementos de acordo de um acordo final, disse o Loirão. Então, meus amigos, foi feito um acordo, que vocês conhecem, lá na Arábia Saudita, uma segunda reunião, e o Zé, o governo da Ucrânia, aceitou os termos, ou seja, a sugestão de acordo, de 30 dias de paz. É claro que isto gera muita dúvida por parte do Urso, porque o Zé não cumpre a sua palavra. E o Loirão sabe que ele não vai cumprir a sua palavra. Vocês estão entendendo? Então, o Putin, porta-voz também do Urso, se pronunciaram. Falaram, é óbvio que o Zé vai tentar se reagrupar, reorganizar as suas tropas. Para ele é bastante conveniente, nesse momento, recuar. Então, uma trégua de 30 dias seria ótimo para ele reagrupar e reforçar as suas tropas para voltar com força total, porque ele está perdendo a batalha. Então não é vantagem nenhuma para o Urso, ainda mais agora que está reavendo a região de Kursk. Estão compreendendo? Mas o Loirão sabe disso, mas ele falou o seguinte, presta atenção. É isso que está acontecendo, meus amigos. Não adianta você desarticular o Zé se a população achar, não, o Zé é um bonzinho, ele é lindo, ele é fofo. O Putin que é malvado. O Loirão precisa provar para a opinião pública mundial e legitimar o seu ato, porque existem ainda muitos republicanos que são simpáticos ao Zé. Verdade. Infelizmente. Então ele precisa ser desmascarado completamente para que os Estados Unidos possa justificar um pacto com o Urso. Estão compreendendo? Mas um pacto verdadeiro. É como se fosse realmente uma união, uma aliança entre Rússia e Estados Unidos, oficial. Porque isso iria acabar, arrasar com os globalistas. Estão compreendendo? É isso que está sendo articulado nesse momento. Esta é a estratégia do Loirão. Loirão pensa o seguinte, vou chegar com o Putin, ele vai conversar com ele, olha, eu fiz um acordo aqui de 30 dias de trégua, só que os territórios já estão determinados. Na sequência, ele vai ter que aceitar termos de paz de forma definitiva. Ele vai ter que ceder território, já deixou bem claro. Loirão já deixou bem claro que o Zé vai sim ceder, provavelmente, isso é praticamente certo, a região de Donbass.
Zaporizhzhia, por exemplo, diz que tem que ser negociado. Então, Donbass, certeza, só pela fala do Loirão aqui, ele já deixou entender que a região de Donbass será entregue à Rússia. Mesmo porque essa região é composta majoritariamente por cidadãos russos, que foram perseguidos pelo Zé nazi. Pois bem, Zaporizhzhia perseguia, desencarnava o pessoal da Rússia que morava na Ucrânia. Pois bem, meus amigos, é isso que o Loirão está fazendo. Ele será desmascarado e a população da União Europeia vai saber quem é o Zé. Se tem algum americano ainda que tem dúvida, porque é um processo. O processo de desmascarar o Zé começou no Salão Oval, onde o Zé ali passou uma vergonha, onde praticamente o próprio Elãozinho fez uma postagem, agora o povo americano sabe de fato quem é o Zé. Só que não basta o cidadão americano saber a verdadeira face do Zé. O cidadão europeu também precisa saber. Estão compreendendo? E para tanto, é necessário o quê? Que o Zé descumpra esse acordo. Ele sabe que vai descumprir esse acordo. E o Zé descumprir esse acordo já está errado, segundo. Vai estar errado. Assim, vai ser um escândalo. O Loirão vai falar, tá vendo? Ele não cumpriu o acordo, agora eu vou fazer um pacto com a Rússia. Inclusive, eu vou ajudar para acabar com esse país de uma vez por todas. E eu quero ver vocês, União Europeia, o que vocês vão falar? Vocês estão compreendendo? O Loirão terá justificativas, ele terá legitimidade para simplesmente falar: acabou. Acabou. Nós não vamos apoiar esse país, porque esse país é um país ditatorial. É um país mentiroso. Estão compreendendo? Que não cumpre acordos. E o urso terá o quê? A faca e o queijo na mão, para desmantelar toda aquela estrutura. Então, vejam, ali tem os depósitos de várias barbárias que eles fazem com pequenos e outras coisas mais, que será exposta. Sem falar dos laboratórios bio. Estão compreendendo? Isso é um plano do Loirão. E o expurgo continua no Pentágono. Chefe do Pentágono elimina escritório de avaliação líquida. O John Ratcliffe, que é o novo líder, o chefe do Pentágono. Comparte compromisso contínuo, acho que é outro, desculpa, da CIA. Fiz confusão aqui. Comparte o compromisso contínuo do departamento de fortalecer nossa defesa nacional. O secretário de Defesa ordenou a desativação do escritório de avaliação de redes, ONA, e o desenvolvimento de um plano para reconstruí-lo em alinhamento com as prioridades estratégicas do departamento, disse porta-voz-chefe do Pentágono, Sam Pernell, em um comunicado. A ONA foi criada no Pentágono em 1973 a pedido do então presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, globalista. Lembrando que o Richard Nixon era republicano, globalista, desde sempre. Como um grupo de reflexão e planejamento, fonte Sputnik Internacional. A Usante é uma perdedora que tem que suportar o fardo de cessar fogo, verdade. A Usante que está sendo empurrada para trás, na linha de frente nesse momento, e é parte interessada em uma pausa na luta. Não o urso, que está vencendo no campo de batalha. Aliás, já está reavendo o território de Kursk. Diz o analista geopolítico, o Dr. Greg Simmons. Portanto, a alegação de que o urso deveria retirar suas forças sobre um possível acordo de paz são pura ilusão. A dívida é paga pelo perdedor. O urso não é perdedora, acrescenta. Verdade, meus amigos, mas eu acredito, posso até estar errado, mas eu acredito o seguinte: como depois desse primeiro período, que isso aqui é um plano de paz em estágios, e os outros estágios já foram traçados, já foram determinados, e a Ucrânia vai assinar. Então vamos supor que depois dos 30 dias de trégua, a Usantia vai lá e ataca o urso. Vamos supor. Acabou, descumpriu o acordo, acabou. Os Estados Unidos têm mais do que legitimidade internacional para romper completamente com a OTAN. Para romper completamente com o Zé, não vai fornecer ajuda militar nem estratégica. Lembrando que sem os Estados Unidos, a Usantia está fadada, inevitavelmente, à queda. Sem falar da OTAN e, na sequência, a queda da ONU. Estão compreendendo? É isso que o Loirão quer. Expor, desmascarar esse trevoso a nível mundial. Realmente um plano bastante engenhoso do Loirão. Então, provavelmente é isso que vai suceder. Agora, meus amigos, eu vou iniciar com o projeto Sirius. Projeto Sirius, para que vocês realmente possam compreender o que está sucedendo no mundo. Prestem atenção. Isto aí, o que eu vou apresentar aqui, eu acho que
Eu provavelmente sou o único no Brasil. Eu creio eu. Se tiver alguém, eu desconheço, sinceramente. Pois bem, vamos lá. Projeto Sirius. Isso aqui são mais de 400 slides, então vai ser feito em série. Tá? Um estudo bastante extenso para vocês entenderem as operações que irão se iniciar a partir de agora. Gratidão pelo like antecipado para que esse vídeo possa chegar em mais pessoas. Gratidão. Ross Contartes que Alonzinho foi informado sobre programas de recuperação de acidente de obras. Engenharia reversa do governo dos Estados Unidos, segundo fontes. Pessoas me disseram com segurança que ele foi informado. É claro que o Elonzinho tem contratos de sigilo, ele não pode falar isso abertamente agora, mesmo porque não é prioridade para ele, então dá para entender porque ele se pronunciou, do seu pronunciamento, no programa do Joe Rogan, que é o maior podcast do mundo. Ele falou que não sabe nada, que isso não é verdade, etc. Desviou do assunto. Isso é justificável. Pois bem. Antes de entrar nisso, eu vou entrar aqui, meus amigos, nesse estudo. Deixa eu ver se eu acho que está engatilhado aqui. Pois bem, aqui. Dr. Greer. Projeto Sirius. O plano final para salvar o planeta Terra. Com vários detalhes diferentes. Porque para entender o plano, antes de tudo, é entender o tabuleiro do jogo. Se você não entende o tabuleiro do jogo, você está perdendo o seu tempo. Por isso que a maioria dos analistas não sabe o que fala. Essa que é a realidade, porque eles não entendem o tabuleiro do jogo, infelizmente. Uma das poucas pessoas do mundo que entende de fato, pelo menos na superfície, com certeza o maior expert do assunto é o Dr. Steve Greer, sem sombra de dúvida. Dr. Greer. O trabalho do Dr. Greer chegou até os ouvidos do ex-presidente francês Nicolas Sarkozy. Lembrando que o Dr. Greer, simultaneamente com essas operações, porque ele acredita que irá se iniciar de uma forma ou de outra, tá, meus amigos? Porque os desertores estão fartos do que está acontecendo, já estão de saco cheio, e eles vão para o arrebento de qualquer maneira, ou com o aval do Loirão ou não, eles vão para o arrebento, mesmo porque eles não podem ficar neutros nessa hora. Porque eles já estão expostos. O Dr. Greer diz que eles não têm mais volta, não tem caminho de volta. Porque se eles ficarem parados, eles serão desencarnados. Então esses Buenas Verdes da Força Delta só tem um caminho agora em diante. É o tudo ou nada. Estão compreendendo? É isso que está acontecendo. É claro que eles querem fazer isso dentro da lei. Eles querem uma autorização. E eles querem uma autorização de inteligência SAP, TS, CI, carta branca para essas operações, para eles poderem desmantelar os sites negros, derrubar, em outras palavras, os sites negros a nível mundial. Pois bem, então isso vai acontecer de qualquer forma. Espero eu que o Loirão realmente ouça o memorando do Dr. Steve Greer, com certeza está ouvindo, e essas ações possam ser implementadas o quanto antes. Pois bem. O trabalho do Dr. Greer chegou até os ouvidos do ex-presidente francês, mas aqui você tem que entender toda a história, todo o contexto. Então a gente vai voltar para o passado. Entender o passado é entender o presente. Infelizmente, se você não entende a história, porque assim, isso não é contado no livro de história. Você não tem blogs, você não tem artigos sobre isso. O único que detém isso, só se você entrar no site do Dr. Greer. Caso contrário, você não terá acesso a essas informações, com mais de 4 terabytes de informação acumuladas em 35 anos de trabalho. O trabalho do Dr. Greer chegou até os ouvidos do ex-presidente francês, Nicolas Sarkozy. Isso foi na 2007, se não me engano. Um funcionário da inteligência da Força Aérea, informante de Sarkozy, na época em que ele era presidente, disseram a ele que tinha algumas informações fantásticas e terríveis e que não sabiam se ele acreditava nisso. Interessante. O Dr. Greer disse aos dois, bem, venham para Washington e eu vou deixar vocês se encontrar com algumas pessoas que estão no estado de segurança nacional profundo que confirmaram tudo que eu estou prestes a lhe contar. Então, o presidente francês ficou sabendo sobre a existência, naquela época, dos sites negros, desse poder oculto, espúrio, paralelo, ilegal, inconstitucional, que tinha como o seu QG nos Estados Unidos e atuava também no seu país, França. E eles ficaram tão interessados nisso que foram até Washington para ouvir
as palavras do Dr. Greer, a palestra do Dr. Greer. Olha que interessante. É bom salientar aqui que o Dr. Greer faz palestras regulares para vários militares e generais e coronéis do mundo inteiro. É porque, com certeza, ele tem provas, tá? Com certeza não, ele apresenta provas e evidências. Pois bem, não fica de lero-lero. Bem, venham para o Washington, eu vou deixar vocês se encontrar com algumas pessoas, ou seja, desertores dos sites negros, denunciantes, que vão provar tudo isso para vocês. Então, eles vieram para o Washington, eles vieram em uma reunião. E o Dr. Greer começou a explicar que existem dois governos. Presta atenção, você vai ter que entender isso. Existem dois governos. Viu, o presidente da França? Tem dois governos, meu filho. É isso que ele está falando pro loirão também. Vocês estão compreendendo? Agora chegou o momento, nós temos a faca e o queijo, é uma oportunidade única e não pode ser desperdiçada. O governo eleito e um governo espúrio. Greer diz que podia provar. E que o pior, os governos atuam globalmente, tá? Não é só nos Estados Unidos, não, viu, meu querido? Tem na França, tem no Brasil. Brasil cheio de site negro, na Argentina, na África, na Austrália, em todos os países do mundo, na China também. Depois da Segunda Guerra Mundial, GM, vocês sabem, né? Batalha Mundial, esse sistema espúrio evoluiu para se tornar um monstro. Isso ele falando para o presidente. Está aqui o presidente, ex-presidente francês, Nicolas Sarkozy. Está aqui a fotinho dele para vocês. Pois bem. E o Dr. Greer conversando aqui com o presidente francês. Depois da Segunda Batalha Mundial, esse sistema espúrio evoluiu para se tornar um monstro, do qual você vai ouvir falar, que precisa desesperadamente ser colocado na coleira e eventualmente eliminado, gradualmente. Esse é o Deep State. Esta é a Deep State que o loirão fala. Real, verdadeira, com várias camadas diferentes de poder. Esse é o verdadeiro pântano. Mas o pântano é muito mais profundo do que vocês possam imaginar. Na verdade, não é um pântano, é um oceano inteiro. Pois bem. Estado de segurança e projetos de acesso especial não reconhecidos. Pois bem. A grande maioria nunca ouviu falar sobre a inteligência especial. Acho que vocês não. O compartimentadas ultrasecretas TSSCI, SAP. Meus amigos, desde 2013, o Google reconhece essa designação de programa de acesso especial, no qual o próprio presidente não tem acesso. Então, isso aqui está provado, tá? É verificável essa informação que estou repassando para vocês. Um tipo de autorização ultrasecreta. E o presidente francês ouvindo tudo aquilo. Pois bem. Dr. Greer também fala de um encontro que ele teve com um oficial francês. Talvez por isso, numa sessão de contato com extraterrestres que foi realizado na França, tá, meus amigos, no ano de 2010, talvez por isso, chamou a atenção também da França. Então existe uma relação com os presidentes franceses antigos. É claro que o Manuelzinho é globalista. Infelizmente, a França estava indo por um caminho muito bom e os escuros acabaram tirando esse presidente que tinha boas intenções, tá? Boas intenções, tanto é que ele ouviu atentamente o Dr. Greer, ele estava convencido de tudo que o Dr. Greer lhe apresentou, ele sabia que existia um poder paralelo, um estado paralelo, estava ciente disso. Tanto é, meus amigos, que esta influência do Greer na França era grande. O Dr. Greer se lembra que fez uma experiência de contato com o ministro de Defesa francês em 2010. E esse documento, inclusive tem um documento aqui que comprova isso, esse documento fala sobre a experiência espiritual que a humanidade precisa. Então ele convenceu vários militares franceses que, olha, esse contato vai mudar o campo morfogenético do planeta e vai muito além disso. Porque quem cria a estrutura da realidade, logo eu vou falar para vocês, meus amigos, porque eu tenho que provar isso, não adianta eu declarar. Eu não quero que vocês acreditem em mim, eu vou provar com fatos, com vários cientistas diferentes. Quando você entra em contato com inteligências extradimensionais e extraterrestres, você consegue integrar a grade da Terra ao cosmos. Por quê? Quando as pessoas estão na vibração do medo, quando as pessoas estão na vibração da narrativa, da grande mídia, não conseguem fazer esse contato. Principalmente se elas estiverem traumatizadas, cheio de neuroses, lavagem cerebral. Mas o contato consegue virar a chave da cabeça. O contato faz com que você possa exercer plenamente o seu poder de co-criar.
Aí você pode se perguntar assim, mas são poucas pessoas, não importa. Tanto é que o Dr. Greer vai fazer agora, ele está marcando vários contatos, ou sessões de contatos C5 pelo mundo afora. Isso tem que ser feito junto com as operações. E se esses contatos não se realizarem simultaneamente com as operações, pode comprometer tudo que está sendo feito nesse momento. Então, a participação de vocês é primordial. Como vocês vão entender. Só que eu não quero que vocês acreditem em mim, tá? Eu estou declarando isso, mas tudo que eu estou declarando aqui, eu vou provar. E eu aprendi isso com o Dr. Steve Greer, tem que provar. Pois bem. Para tanto, os brinquedos de pulso eletromagnético escalar têm que ser desligados, pois eles poderiam usar isso para falsificar uma invasão, atacando as naves. Verdade. Tem que ser desligados. Aliás, isso consta, inclusive, no memorando do Dr. Greer, com sugestões para desmantelar, aniquilar os sites negros. O grande plano. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o grande plano escrito pelo Dr. Steve Greer. Entregue diretamente no gabinete do Trump. Não é brincadeira, não. Dando continuidade à nossa explanação. Documento de 1945 seria um ensaio dos programas de acesso especial ultra-secretos, TSSCI. Está aqui para vocês. Esse documento aqui, tá um pouco borradinho, mas é esse documento aqui. Já seria um ensaio do que seriam essas designações que estão acima do presidente dos Estados Unidos e das autoridades constituídas. Esses programas de classificação especial começaram a ser elaborados com relatos dos denominados Foo Fighters no segundo confronto mundial. Aliás, os aliados falavam que era dos nazistas, os nazistas falavam que era dos aliados, e ninguém sabia de quem era esses Foo Fighters, que perseguiam as aeronaves, tanto dos aliados, assim como dos alemães bigodistas. Interessante. Desde então, a questão dos OVNIs se tornou algo relevante. Eles queriam guardar esse segredo, mas tão guardado. Aí veio a questão da Lei de Segurança Nacional, que foi promulgada pelo Nelson Rockefeller, e disse, olha, isso aqui para ser guardado, nós precisamos de um nível de segurança acima do senhor. E o Truman assinou. Esse é o pretexto. Vejam só, é através dessa brecha legal que foi construído o governo oculto, melhor dizendo. Memorando do Dr. Steve Greer, dia 9/2/2025. Ele entregou isso para o gabinete do Loirão no mês passado, tá? Dia 9 de fevereiro de 2025. Só agora que isto é conhecido, tá, meus amigos? É público. Então, ontem, gratidão a Leoni. Presta atenção. Memorando. Dr. Steve Greer diretor, disclosure projeto, inclusive você vai achar na comunidade do canal inteiro esse documento. Pois bem, tá, em PDF. Eu traduzi aqui para vocês. Para o presidente Donald Trump, Dr. Steve Greer. Prestem atenção. Desde a década de 50, o assunto OVNI e UAP tem sido tratado por uma organização transnacional corrupta, ou seja, os sites negros, do Estado Profundo, cujo poder cresceu a um nível que é uma ameaça iminente à segurança nacional e paz e segurança internacionais. Verdade. Verdade, meus amigos, porque eles detêm brinquedinhos que fazem parecer os melhores mísseis hipersônicos da superfície, arco e flecha, como se fosse estilingue, comparado ao que eles têm em mãos. Então, é uma questão de segurança nacional de verdade. Essa organização é um híbrido de operações compartimentadas, verdade, em 1000 pedacinhos diferentes. Quem acompanha o canal sabe muito bem. Essa organização é um híbrido de operações compartimentadas inconstitucionais de Estado Profundo e governo e projetos especiais corporativos. Sim, porque as empresas contratadas, no caso aeroespaciais, que prestam serviço para a NASA, NSA, são os depósitos aonde as aeronaves antigravidade, a tecnologia MED-BED são escondidas. Fato. Tá? Fato. Ele fez engenharia reversa de naves de inteligência não humana, NHI.
estão operando tecnologias avançadas artificiais em paridade com as tecnologias dos extraterrestres. NHI, entidade não humana, extraterrestre, igual a extraterrestre. Pois bem, essas tecnologias humanas estão sendo usadas atualmente em uma série de operações criminosas. Verdade. Como vocês vão perceber. Eles usam esses OVNIs para muamba, para o comércio ilegal de substâncias ilícitas. Através desses OVNIs, não é brincadeira, e isso pode ser provado. Meus amigos, você acha que o Dr. Greer ia mandar uma carta para o Trump para passar vergonha? Não, para o Trump vai falar, é canalização. Não, provas. Isso aqui é só a capa. É um memorando de 312 páginas, com todas as provas e relatórios, sem falar de inúmeras testemunhas militares que comprovam essas alegações. E documentos também, e evidências. Por que vocês acham que o Dr. Greer está processando várias agências dos Estados Unidos? Porque ele tem provas, ele tem evidências. Aliás, ele que invocou a Lei RICO, Lei de Organizações Criminosas nos Estados Unidos. Foi o Dr. Greer. Essa que é a realidade. Série de operações no crime, incluindo cancelamento e sequestro, abduções forjadas, comércio de pessoas, substâncias ilícitas, que eu não posso nem citar aqui, infelizmente, nessa plataforma, brinquedinhos perigosíssimos, que nem o senhor e o exército têm acesso, desvio de fundos do governo, aliás, desvio de fundo do governo, o senhor é prova viva disso, veja o que está acontecendo na USA. O senhor sabe que o Biden não esteve na Casa Branca, o senhor sabe que ele não assinou lei nenhuma, sabe? O senhor tem consciência, inclusive nesse documento consta, que quem comandava a Casa Branca nos últimos 4 anos, de 2020 a 2024, eram diretamente os Majestic 12. Esta é a batalha real. Não adianta ficar brigando na superfície, loirão. Vamos para o embate na camada mais profunda. É isso que o Dr. Greer está aqui sugerindo. Pois bem. Atos de traição. E tem a capacidade de simular um ataque alienígena falso. Verdade. Verdade. Só ver, por exemplo, em 1996, o Dr. Greer tem esse documento, esse bilhete. Um congressista iria expor isso no Congresso. Fazer essa denúncia. Depois chegaram no gabinete dele e falaram o seguinte, se o senhor falar isso, o senhor será desencarnado, assim como toda a sua família. Ele voltou atrás e deixou um bilhetinho para o Dr. Greer, falando ao Dr. Greer, desde 1975, com as evidências, desde 1975, eles têm um botão. Se eles apertarem esse botão, uma sucessão de eventos vai ser disparado nos ares com várias naves ARVs de engenharia reversa para simular uma invasão fake. E é bom frisar, meus amigos, que o próprio Dr. Greer teve uma visão em 1999. Presta atenção. Os extraterrestres falaram para o Dr. Greer, em outras palavras. Em 1999, quando a divulgação estivesse muito próxima de acontecer, eles iriam apertar o botão vermelho. E qual é o botão vermelho dos escuros? Uma invasão fake. Para isso, nós temos que nos antecipar. Para que eles não controlem a narrativa também no Congresso. O Louis Elizondo em companhia. Propaganda, não, os OVNIs são perigosos. Inclusive, saiu um filme aí, A Era da Divulgação, que simplesmente ali é uma propaganda de invasão fake. Explícita, infelizmente. Então, eles já estão colocando as suas asinhas de fora. Só para vocês terem uma noção, desde o caso do Tic-Tac, 2004, 2017, a coisa foi avançando, e denúncias, etc., narrativa sendo montada. O coronel Cal Neal também falou de uma revelação catastrófica. Só que a revelação catastrófica aí é a revelação que os extraterrestres querem dominar o mundo para começar uma guerra interplanetária. Vocês têm que entender o seguinte: qual é o objetivo da invasão fake? Não é só enganar as pessoas. Você imagina assim, enganar as pessoas para ter como pretexto, para formar um governo mundial. Não, meu querido. Isso é apenas a ponta do iceberg.
O que eles querem é o seguinte, eles querem ganhar tempo. Por que eles demoraram tanto tempo para isso? 70 anos. Porque eles estão acumulando um arsenal. Eles estão acumulando um arsenal, porque eles sabem que a partir do momento que eles começarem uma false flag de invasão alienígena, os extraterrestres vão intervir. O Dr. Greer foi bem claro. Só que o problema é que eles vão começar a guerrear com a Federação Galáctica de Mundos. Estão construindo um arsenal para isso. E é claro que isso vai ser sentido na superfície. Cidades inteiras serão destruídas. É isso que eles querem. Tudo bem, o mundo não será nosso. Tudo bem, Federação, mas a gente vai acabar com tudo. Nós temos brinquedos para acabar com tudo. Vocês estão entendendo? Por isso que eles estão acumulando um arsenal. Por isso que a invasão fake não foi instituída ainda. Vocês têm que compreender a gravidade do problema. Por isso que os oficiais da Força Delta, segundo os Buenas Verdes desertores, você falar que já existem sites negros inteiros que desertaram, querem começar essas operações agora, loirão. E preciso o quê? Precisam da sua autorização, da sua bênção, do seu aval. E eles precisam de um orçamento inicial de 2 bilhões de dólares, como vocês vão perceber. Aliás, um dinheiro muito bem investido. Capacidade de simular um ataque alienígena falso a qualquer momento. Pois bem, eu informei mais de 700 denunciantes governamentais e corporativos nos últimos 35 anos e documentei suas informações no documento informativo fornecido à sua equipe, loirão, diretamente do seu gabinete. E o Dr. Greer foi bem incisivo. Robert Kennedy Jr. sabe de tudo. A nora do Robert Kennedy Jr. sabe de tudo. A Tulsi Gabbard sabe de tudo. Nós precisamos da sua autorização agora. Não há mais tempo. Então é algo bem delicado. Meus amigos, o que eu estou trazendo aqui para vocês é uma informação verdadeira, totalmente verificável. O que acontece é que a contra-inteligência começa a plantar um monte de devaneio, história da carochinha, nave Jerusalém, porque as pessoas vão desaparecer. Tudo isso para desviar a atenção dos despertos da sua obrigação. Porque eu vou dar continuidade a isso, porque isso aqui é só uma mera introdução, só para vocês entenderem que é um desafio, mas é um desafio que nós podemos alcançar. O Dr. Greer teve uma visão onde ele viu a delegação dos extraterrestres se encontrando com a delegação americana, com várias delegações do mundo inteiro, e ele viu um homem de barba branca descendo numa nave em forma de ovo. Aí já lembrei do Jake Barber. Daqui a pouco eu vou falar sobre o Jake Barber, que está trabalhando diretamente com o líder do Pentágono, o novo chefe da ARO, que é da equipe do Dr. Steve Greer. Então, isso realmente nos dá muita esperança. E o seu amigo também, que esqueci o nome dele, também está trabalhando com o novo chefe da ARO, para que essas coisas realmente possam acontecer. Estão compreendendo? Agora é o grande momento, a hora é agora. E tem uma participação que vocês têm que fazer, que é o grande contato. Protocolo C5, meu querido. Ah, você é casado, não tem outros amigos? Fica com a sua esposa, Dr. Greer é bem claro. Eu vi a última entrevista do Dr. Greer, ele fala de um cientista que trabalhava na CIA, ele fala, quando as pessoas são unidas em amor, como um casal, por exemplo, até uso o exemplo do casal, você consegue criar uma ponte para um mundo interdimensional. Eu fiquei assim, falei, Eliette, chamei Eliette na hora, vem ver isso aqui que o Dr. Greer está falando, confirmando tudo aquilo que a gente fala. Isso mostra que nós estamos no caminho certo. E as pessoas têm que participar, todo mundo, de um jeito ou de outro, vai ter que participar. Colocar a mão na massa, agora. E se precisar, eu vou ensinar. Visão remota, protocolo C5. Também a questão da união dos casais, também, que é uma forma de você mudar seu nível de consciência. E a terapia do orgasmo, inclusive, na verdade, essa informação foi recuperada pelo William Reich, com o livro, né, em 1920, o livro A Função do Orgasmo. Foi revolucionário, foi perseguido também, e, inclusive, seus projetos foram todos confiscados e redirecionados para os projetos negros. Foi o projeto Fênix, que se tornou o projeto Montauk, a seguir.
Pois bem. As seguintes ordens executivas são urgentes e necessárias. É urgente. É para ontem, viu, Loirão? Primeiro, proteção explícita aos denunciantes especificados, anistia legal e segurança pessoal. Verdade. Porque assim, meus amigos, entenda o seguinte, eu já falei isso e reitero. Mais de 90%. Entenda o seguinte, o presidente tem nível 17 de segurança. O FBI, do Kash Patel, consegue investigar crimes até o nível 28 de segurança. Do nível 28 ao 35, que é o SAP, TSCI, simplesmente eles não estão sob o escrutínio da justiça. Então é um desafio muito grande. Mas não é intransponível. Pode ser superado sim, e o Dr. Gris está mostrando o caminho das pedras. Como vencer efetivamente os Majestic 12 em menos de 6 meses. É isso que se trata. É uma corrida contra o tempo. Então compartilhe esse vídeo, porque isso aqui é apenas o início. Nós teremos várias aulas sobre esse tópico, porque esse é o tópico mais importante de todos. Se pelo menos 500 pessoas me ouvirem e fizerem os protocolos, eu posso ter a minha missão como cumprida. Pois bem, vamos lá. Por que eles precisam de segurança, meus amigos? Tem que ser explicado aqui. E tudo isso que eu estou dizendo aqui eu vou provar, porque não adianta eu falar. Porque sempre tem aquele cético normal. Eu compreendo você. Compreendo você. Então assista, porque serão horas e horas e horas. Eu vou provar tudo. Vou mostrar documentos, vou mostrar referências, testemunho, vamos linkar os pontos. Porque assim, uma pessoa conseguiu convencer o chefe do site negro, vários militares pelo mundo, pessoas, cientistas, de que essas operações estão acontecendo, estão cooperando e ajudando o Greer, é porque realmente ele tem bala na agulha. Vamos convir aqui. Ele sabe o que está falando. Vamos lá. Então eles precisam de proteção, porque 90% são pessoas patriotas. Eles nem sabem o que estão fazendo. Entenda o seguinte, meus amigos, até o nível 30, as pessoas criam peças, eles fazem determinadas tarefas, mas eles não sabem o que estão fazendo e nem sabem para que serve, e nem a finalidade das peças que eles estão fabricando nesses sites secretos. A maioria subterrânea. Daqui a pouco eu vou falar também para vocês onde surgiu, quem construiu os sites negros. Tudo com documento. Tá bom? Pois bem, com nomes, tudo bonitinho. Proteção explícita aos denunciantes, especificando anistia legal e segurança pessoal, porque a partir disso vão aparecer milhares de denunciantes. E contra milhares de denunciantes, acabou. Porque assim, vamos supor, eles precisam desses operários. Se esses operários simplesmente abandonarem, não, estou tendo um aparato legal, tenho proteção devida, eu vou abandonar esses sites negros, eles simplesmente param de funcionar. Vocês estão entendendo? Eles precisam. Lembre-se, segundo o Dr. Greer, são quase 1 milhão de funcionários que atuam e trabalham diretamente nos sites negros só nos Estados Unidos. No Brasil deve ter alguns milhares, tá, que também trabalham nesses sites negros. Fato. Então, se de repente eles tiverem uma deserção de 90%, simplesmente essa máquina parou. Isso é genial da parte do Greer. Pois bem. 2. Tem lógica total. 2. Uma ordem executiva autorizando um SAP, TSCI, com financiamento significativo. E eu vou dar números aqui para vocês. 2 bilhões de dólares para começar. Financiamento inicial. Atualmente confirmando sobre a aplicação da lei para suspender essas operações ilegais, especialmente o uso ilegal de brinquedinhos de pulso eletromagnético EMB. Porque, infelizmente, existem vários locais que usam esses brinquedinhos de pulso eletromagnético. Eles têm que ser suspensos amanhã do Donald Trump. Amanhã. Tudo suspenso. Porque esses brinquedinhos são uma fachada para tempestades, calamidades. Sem falar que esses brinquedinhos são utilizados para derrubar as naves dos nossos amigos extraterrestres. Então, eles utilizam um agente P3. O que é um agente P3? Um agente psíquico treinado desde pequenino, nesses sites negros,
no qual ele pode usar a sua habilidade psíquica para entrar no sistema de navegação dessas respectivas espaçonaves extraterrestres. Lembrando que uma espaçonave extraterrestre não funciona com volante. O sistema de navegação é pela consciência, interface de consciência. Aliás, existem inúmeros denunciantes que comprovam a veracidade desse fato. Inúmeros. Emily Smith, Randy Clemmer, todos que vocês possam imaginar, sem falar da turma da equipe do Greer. Inúmeros na história. Então, o que eles fazem? Eles atraem esses OVNIs para a terceira densidade, para o nosso mundo de 3 dimensões, aí eles se tornam vulneráveis. O próprio Jake Barber foi prova disso. Ele estava fazendo um protocolo C5, onde uma nave dos nossos amigos apareceu autêntica. Isso foi demonstrado, inclusive, no programa de televisão do Ross Conter. E, na sequência, aparece um ARV falso, fake em termos, porque é uma nave de tecnologia reversa, ou seja, não é de origem extraterrestre. Né? Pois bem, ali atacando a nave dos extraterrestres. E tem mais. Os extraterrestres, o Dr. Gui foi bem claro, ele trabalha com vários agentes P3, que são desertores, que conseguiram interceptar a comunicação de uma dessas naves dos extraterrestres, e os extraterrestres falaram, nós não aguentamos mais esses sites negros. Eles são os piores dos piores do universo. São as pessoas mais perversas do universo em todas as dimensões e densidades que você possa imaginar. Não aguentamos mais. Nós só estamos nos segurando porque nós estamos pensando nas pessoas da superfície, nos efeitos colaterais, porque é exatamente isso que eles querem. Dr. Greer, com certeza, meus amigos, recebeu isso diretamente das inteligências superiores e está entregando aqui para o Dr. Greer. Para que isso seja feito num tempo recorde e sem efeitos adversos para a população. E o Dr. Greer vai além. Tudo bem. O Trump tem que fazer o trabalho dele. Os desertores dos sites negros têm que fazer o trabalho dele. O Elon Musk tem que fazer o trabalho dele. Eu estou fazendo o meu trabalho retransmitindo essa informação. Por isso que você também tem o seu trabalho, que é repassar essa informação para mais pessoas e fazer os protocolos. Pois bem, para que isso possa acontecer o mais rápido possível. Eu quero as tecnologias para esse ano. Eu espero que você queira também. E se você quer de verdade, você vai colocar a sua mão na massa. Porque falar é fácil, reclamar é mais fácil ainda. Agora, assumir a sua responsabilidade, isso é para poucos, infelizmente. Espero que não seja o caso de vocês. Pois bem, vamos lá. Atualmente sendo usado contra naves NHI, pois essas ações colocam em risco o futuro da humanidade. Carta memorando do Dr. Steve Greer. Pois bem. 3. Uma ordem executiva exigindo que todas as operações de OVNIs UAP sejam totalmente divulgadas em 6 meses. 6 meses após as operações. Revelação total das tecnologias Camas Medbec em 6 meses. Lá para julho desse ano. Se o realmente der certo. E, claro, se nós fizermos a nossa parte também. Ou responsáveis serão vigorosamente processados. Verdade. Fantástico. Então, recolher todas as informações em 6 meses. Identificar todas as pessoas. Alguém pode pensar assim, como que o Dr. Greer, como que o Loirão vai conseguir identificar essa teia, essa rede com vários agentes que operam na superfície, que estão no Congresso, que estão no Pentágono, que estão no FBI. Dr. Greer diz que sabe todos os nomes deles. Eu não estou brincando, meus amigos. Todos os nomes. Sabe exatamente, Loirão, eu sei exatamente onde o senhor vai procurar. Porque ali tem. Vai ali, aqui, a gente vai reunir as provas até chegar diretamente nos sites negros. Sem falar que o Dr. Greer sabe as entradas de todas as bases underground. Uma a uma. Entradas e saídas. Da onde que ele tirou isso? Dos 110 denunciantes. Sem falar do agente do MIT. O chefe do MIT, que era o chefe de um site negro que desertou recentemente no ano passado. Então, hoje, o Dr. Greer e a equipe do Loirão tem toda a logística, todas as informações necessárias
para que essa mega operação possa acontecer. A gente sabe também que o Loirão é também contatado da Federação Galáctica de Mundos, segundo o próprio Rainha Shed. Claro que o Loirão não sabe de tudo também. O Dr. Greer faz isso há 35 anos. Então vamos somar informações e realmente formular um plano. Por isso que Marcos Rubio, Tulsi Gabbard, Robert Kennedy Jr. estão ali, estando com o Loirão, para que isso possa acontecer o mais rápido possível. 4. Uma ordem executiva para autorizar uma equipe diplomática avançada a fazer contato pacífico com as civilizações extraterrestres. No caso, os agentes P3. Já estão prontinhos, meus amigos. Tudo isso já tem. Dr. Greer tem em mãos. Tudo isso já foi planejado. E como que vai ser isso? Os agentes P3 do Congresso nos Estados Unidos vão fazer uma sessão C5 e as naves irão desembarcar. E todas as redes de televisão do mundo irão filmar. E é para acontecer esse ano. 5. Uma ordem executiva autorizando a revisão à liberdade de tecnologia avançada, AT, mantida por esta organização criminosa. E criaram independência energética total para os Estados Unidos. Iniciaram uma nova economia energética, com a qual os Estados Unidos liderariam o mundo economicamente. Verdade. Ou seja, liberar a energia livre. E o Dr. Greer sabe exatamente aonde estão todas as patentes. Inclusive, todas as bases dos sites negros operam com energia livre. Você sabia disso? É claro. Todas as bases operam através da energia do ponto zero. E isso iria se expandir para o mundo inteiro. O Dr. Greer termina. Sinta-se à vontade para entrar em contato comigo, Loirão. Estou esperando o seu telefonema, o seu retorno. Agora. A qualquer momento. Sou o maior especialista do mundo nesse assunto. Não há um segundo distante, fornecerei qualquer assistência, conselho e evidências que você e sua administração exijam atenciosamente. Se quiser a prova, eu posso mostrar todas as provas. Todas as provas. Atenciosamente, Dr. Steve Greer. Espetacular. O objeto espacial Oumuamua retornou e de repente não é um erro. Meus amigos. Lembrando que o Oumuamua 2017, segundo o Avi Loeb, de Harvard, professor Avi Loeb, na verdade se trata de um artefato extraterrestre, ou uma nave extraterrestre, porque não se comporta como um meteorito, não se comporta como um asteroide qualquer. Né? Ele realmente é uma nave, o batedor. E ele voltou. Várias naves diferentes. Como o Dr. Greer disse, eles estão de saco cheio. Sem falar que o próprio Dr. Greer foi bem enfático. Várias naves já estão circulando o nosso planeta. Estão sitiando o planeta Terra. Esperando uma atitude. Porque eles também têm paciência. A paciência tem limite. O Dr. Greer fala, olha, se tiver que ter uma batalha interplanetária, é claro que terá muitos desencarnes na superfície, cidades inteiras poderão ser afetadas. É fato, infelizmente. Só que paciência tem limite. E a paciência deles já está quase no limite. Em outras palavras, eles estão exigindo que isso aconteça o mais rápido possível, ou seja, este ano. E é claro que a população tem que participar. Aliás, é uma engrenagem fundamental. Em 2017, o objeto interestelar Oumuamua explodiu através do nosso sistema solar, desafiando a explicação. Aliás, é verdade. Ele não tinha cauda de cometa, não era um cometa, nenhuma propulsão visível e acelerou misteriosamente ao sair. Acelerou. Eu acho que é uma nave, né? Só uma nave faz isso. Alguns chamaram de asteroide estranho, enquanto outros, incluindo Avi Loeb de Harvard, sugeriram que poderia ser tecnologia alienígena. Agora, em 2025, algo chocante aconteceu. Ele está de volta. E desta vez não está sozinho. Uma frota de naves. Novos dados do telescópio detectaram vários objetos, todos imitando o comportamento bizarro do Oumuamua. Objetos com comportamento semelhante.
Impressionante. Os cientistas estão se esforçando. A SpaceX do Elonzinho e a NASA estão preparando missões. E Elonzinho está chamando isso de a maior descoberta da história. E isso é uma coincidência cósmica, natural, ou uma antiga sonda alienígena ou algo ainda mais estranho. Não, meu querido, é algo mais maravilhoso ainda. Os extraterrestres estão pressionando para que essas ações possam acontecer o mais rápido possível, supervisionando tudo e a todos. Já estão se preparando para o desembarque, como foi prometido na visão do Dr. Steve Greer. Maravilhoso. Voltando à nossa explanação, os Foo Fighters aqui no History, OVNIs avistados por pilotos da Segunda Batalha Mundial permanecem inexplicados. Os denominados Foo Fighters eram orbes luminosos que acompanhavam as naves exatamente como as sondas da atualidade das arcas retratadas por JP. Portanto, se um orbe das arcas seguir um avião, irá imitar esse avião e terá uma cor ligeiramente diferente. Fantástico. Tá ok, meus amigos? Gratidão, gratidão.